Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma edição do Radar Comex, nosso podcast sobre conjuntura e comércio exterior. O primeiro de 2023. Neste mês, eu, Barral, meu estimado colega e estrategista de comércio exterior do Banco Orinvest, temos uma convidada super especial, a Marcela Carvalho. Marcela é graduada em Relações Internacionais e mestre em Desenvolvimento e Comércio Internacional. Ao longo da sua carreira, Marcela atuou em temas estratégicos para o comércio exterior, para a indústria e voltados à adoção de tecnologia pelo setor produtivo nacional. Hoje, ela ocupa novamente a posição de secretária executiva da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX. Marcela, muito obrigada pela presença. Barral, bom dia, meu amigo. Vamos lá? Bom dia a todos e todas, né? Marcela, muito obrigado pela presença. Marcela, bom, posso começar, Cris? Eu vou fazer uma introdução, tá? Ou não, desculpa. Imagina. Bom, eu já vou começar falando que estamos passando por um período um tanto quanto conturbado, né? Com taxas de juros altas no mundo todo, perspectiva de baixo crescimento e inflação ainda em patamar elevado. Além disso, mais recentemente, acendeu uma luzinha amarela aí sobre o sistema financeiro global, que, ao que tudo indica, poderá ser remediada com um auxílio que foi praticamente imediato dos bancos centrais, né, o que foi bastante positivo, mas que ainda deixa um pouco de dúvidas sobre o quão saudável estamos, né? Marcela, pensando nisso, você acha que o comércio exterior é um dos pontos fortes que o Brasil tem para enfrentarmos esse cenário um tanto quanto nebuloso? Eu quero que vocês dois me deixem um pouquinho mais otimista. Vamos tentar, Cris. Bom, mas que bom, obrigada pelo convite. Agradeço aos dois, a Orinvest, pelo convite para o podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Eu diria que sim, Cris. A resposta é sim, certamente. Eu acho que os benefícios aí do comércio exterior, eles são largamente já anunciados e testados, né? A gente tem aí empresas que exportam, tem mais acesso a insumos de maior qualidade, são expostos aí a uma concorrência, né? Que a gente sabe que isso traz grandes benefícios também às empresas, tem acesso aí as divisas, né, em moeda forte, e que isso tudo se reveste em benefício. Para vocês terem uma ideia, de 2019 a 2022, tem um dado do Banco Central que mostra que a razão entre corrente de comércio e PIB no Brasil aumentou de 29% para 39%, né? Então, isso mostra que mesmo nesse período de Covid, de crise, de guerra, né, Ucrânia, enfim, pandemia e guerra, a gente teve no comércio exterior um ponto forte aí de motor também da economia nacional. Mas para isso a gente sabe que os instrumentos todos precisam funcionar, né? Então a nossa ideia é empurrar e sempre melhorar esses instrumentos para que isso seja uma verdade muito mais forte. Marcela, hoje você tem um papel crucial na formulação de política comercial brasileira, que é a secretária executiva da CAMEX. Na CAMEX se resolvem vários dos embates sobre formulação de política pública, envolvendo ministérios muito diferentes, e agora multiplicados, né, depois que o Ministério da Economia se dividiu em vários. Então, esse é o primeiro grande desafio, que é a coordenação do governo. Há algumas críticas já de falta de coordenação nesse início de governo por conta de um acordo multifacetado que compôs o governo. Então, essa é uma primeira situação. Uma segunda situação, como a Cris mencionou, é que é um mundo muito diferente de 20 anos atrás. Nós temos desafios geopolíticos que não eram tão presentes, nós temos uma crise em vários países com risco de recessão, taxas de juros provocando restrição em vários países do mundo. Então, assim, seus desafios são muitos. Olhando este cenário e olhando o papel da CAMEX, o que pode ser feito? Ou seja, quais são as principais ações para que o Brasil volte a atuar com maior presença no cenário internacional? E aí eu vou falar depois da dependência, por exemplo, de commodities, mas olhando o que nós perdemos no mercado na América Latina e na África. O que está nos planos? O que dá para fazer?
Excelente, obrigada, Barral. Bom, são muitos os desafios, de fato, né? Eu acho que essa questão de muitos ministérios diferentes e coordenação aí de todos esses instrumentos e de todas essas posições do governo é um desafio por si só, né? Mas eu hoje enxergo que não existe mais dúvidas quanto à necessidade desse locus para realizar essas discussões e fazer essas interlocuções no âmbito do governo. A gente passou aí por várias fases da Camex, e aí falo do histórico da Câmara, e nessas fases, em várias delas, se discutiu aí a necessidade de haver esse lugar, né, de interlocução, se é necessário, se não é necessário, mas agora eu entendo que isso está superado, até porque a gente viu uma Camex não tão funcional aí no último governo, porque o Ministério da Economia tinha sozinho aí 5 votos, né? 5 assentos nos colegiados. Então, houve uma discussão grande com relação à legitimidade de decisões, à transparência nas decisões. Hoje, eu acho que a gente tem pela frente um cenário favorável, um cenário administrativo favorável, né? Todos entendem a importância da Camex. Eu acho que politicamente a Camex está muito bem situada, né? Conseguimos trazer e publicar o decreto que reformula as estruturas e as instâncias decisórias da Camex em 2 meses, né? E olha que a gente teve que consultar todos os ministérios que fazem parte do colegiado. Então, acho que isso é um momento propício, isso falando da estrutura decisória, né? Com relação aos desafios, eu acho que são muitos. Eu acho que a Camex tem que começar a voltar a se debruçar sobre grandes temas do comércio exterior e com esse olhar estratégico, e é isso que eu tenho tentado fazer aqui internamente. É um trabalho ainda que não sai, né, que ainda não é visto, mas a gente tem tentado fazer isso. Então, a primeira coisa é desenhar uma estratégia de comércio exterior que possa ser lida e seguida por todos esses órgãos que compõem aí a estrutura do colegiado. Então, definir aí diretrizes, visão de mundo, diretrizes, e aí sim metas, e tentar também traçar aí formas de mensurar nessas metas. Então, eu tenho trabalhado aqui, a gente já fez 2 reuniões internas e eu já avançamos bastante aqui nesse tema. Obviamente que uma vez a estratégia esteja robusto bastante para apresentar aos membros da Camex, nós assim faremos, e também vamos chamar aí a sociedade civil, os operadores de comércio exterior para contribuir. Esse é um ponto, né? E aí, o que é que vai estar nessa estratégia? Bom, temas muito, muito caros, né, aí ao nosso comércio exterior. Então, por exemplo, a reformulação do sistema brasileiro de crédito e garantia às exportações. Vocês sabem que o sistema de crédito e garantias, especialmente garantias, é extremamente dependente do orçamento da União hoje. Isso é um fator de insegurança jurídica para quem opera no sistema e quem exporta utilizando o seguro de crédito, né? Então, a nossa ideia é tornar o seguro de crédito independente do orçamento da União, que ele seja um fundo que seja alimentado com os próprios prêmios do seguro, né, com a captação inicial, mas que ele possa ter sustentabilidade ao longo do tempo. A gente tem hoje um FGE com resultado operacional negativo, historicamente sempre foi positivo, mas depois de 2015, com os reveses que o sistema sofreu, enfim, essa razão, essa proporção, né, entre o que se paga de indenização e o que se recebe de prêmios de seguro foi revertida, né, a gente tem esse resultado, mas eu entendo que é momentâneo e que a gente vai trabalhar
para que isso se reverta. Aumentar o acesso do seguro de crédito, né, aos usuários, eu acho que hoje a gente tem um número muito baixo de utilização, já foi quase 1% das exportações, e hoje a gente está em 0,2%, é baixíssimo, é um instrumento importante, mas que está com baixa utilização. Então, isso por um lado, e aí trazer operadores privados, bancos privados também para o comércio exterior e para o financiamento de médio e longo prazo. Esse é um ponto crucial. O outro ponto seria a racionalização e a modernização dos instrumentos de comércio exterior, propriamente ditos, né? Então, a gente tem toda uma burocracia trabalhando para instrumentos, e eu cito aqui mas, enfim, ainda não temos uma avaliação, né, sobre ele ou sobre o que fazer, mas não faz sentido a gente ter equipes de 30, 40 pessoas trabalhando para aprovação de reduções tarifárias de uma máquina específica, com uma potência específica, com um funcionamento específico, sabe? Isso não é política pública. A gente tem que pensar de novo, estrategicamente, em grandes temas, em política pública. Então, a minha ideia é reformular, pelo menos propor a reformulação desses instrumentos, né? Racionalizar e propor. Um outro grande tema é o impacto dessas legislações, né, ambientais que têm surgido aí no mundo inteiro. Então, por exemplo, Deforestation Regulation, os próprios CBAMs que têm surgido aí, que a gente tem estudado aqui com muito interesse. A minha ideia é coordenar no âmbito do governo a preparação do setor produtivo que vai sofrer, né, que já vai sofrer, que já é anunciado que sofrerá os impactos, com possível potencial de redução de exportação para esses mercados, porque, de fato, essas legislações, elas têm aí o poder, a força de remodelar o comércio exterior, né, mundial. E eu acho que a gente tem que se preparar e dar elementos para que os nossos exportadores também se preparem, né? Então, isso é um grande tema que a gente está também olhando. Facilitação de investimentos, eu acho que é um grande tema, que não é um tema diretamente de comércio exterior, mas que tem também impacto no que a gente pode viabilizar de comércio daqui para frente, né? Se a gente facilita investimentos, atrai investimentos, desculpa, a gente também está, de certa forma, trabalhando para, no futuro, aumentar a corrente de comércio do país, né, de alguma forma. Então, isso é extremamente importante. Então, eu citaria esses para começar, porque são temas de extrema importância, são grandes temas, são temas estratégicos, e são temas que a gente tem olhado aqui com bastante cuidado. Puxa, Marcela, e se a gente for pensar, a gente está em março ainda, né? E olha quanta coisa que você comentou para a gente, né? Eu até, você já respondeu as perguntas que eu ia fazer depois, que eu ia te perguntar quais eram os detalhes, né? Quais eram os projetos, você já contou, e super legal essa questão ambiental. A gente, eu, Barral e a Fernanda estivemos em Brasília essa semana, e a gente percebeu que esse foco está está sendo muito discutido aí em Brasília, né? E é super importante. Eu queria te perguntar uma questão mais específica sobre a parte de produtividade que você mencionou. Pensando nessas prioridades que você comentou, eu gostaria de entender um pouco mais sobre quais ações a Camex da Camex que poderiam ter um impacto sobre o setor produtivo brasileiro. E se você acredita que a gente vai poder nos surpreender positivamente no final do ano, pensando aí em crescimento econômico por conta disso. De certa forma, todos esses temas que eu mencionei, eles têm um impacto no setor produtivo, uns mais e uns menos, né? Ou impactos de formas diferentes. De novo, a reforma do sistema de crédito, ela sozinha, ela tem um impacto extremamente relevante, porque além de dar mais segurança aí para quem
exporta, né? E aí a gente está falando de produção exportável, ela também terá aí a força de trazer o interesse dos bancos privados para o universo da exportação, né? A gente tem, claro, produtos privados de bancos privados, mas sempre muito focados na exportação de curto prazo, né? De curto prazo. Uhum. E a ideia é que a gente consiga viabilizar a exportação de médio e longo prazo. Então, isso tem um impacto privado grande, a gente traz mais exportadores para o sistema, traz mais operadores para o sistema, e isso já movimenta aí um setor exportador que historicamente tem pedido a volta, né, a estabilidade no sistema de crédito e garantia. Com relação aos outros temas, eles têm impacto sempre nas empresas, de novo, exportadoras, e aí a gente está falando exportação como fator também de aumento de renda, de emprego e renda, e aumento de margem operacional das empresas, né? Então, se a gente mexe nos instrumentos de comércio exterior, a gente mexe, sim, tem um potencial de mexer aí na margem operacional das empresas. Então, quando eu falo que eu vou melhorar o acesso a esses instrumentos, quando eu vou dar mais transparência a esses instrumentos, né? Quando eu vou melhorar a transparência no processo, garantir que o processo seja mais rápido, garantir que as decisões tomadas na CAMEX possam ser publicadas com mais agilidade, né? Eu estou causando um impacto positivo aí nos operadores de comércio. Quando eu falo da questão do meio ambiente também, crucial e vital, né? A gente está falando em legislações, como eu mencionei anteriormente, que podem impedir exportações relevantes para o país. Então, a gente está falando também em garantir que essas exportações sejam continuadas ao longo do tempo, né? Assim, imagine você que a gente tem exportações aí de aço, de alumínio, enfim, para o mercado europeu, mas que com o CBAM, a metodologia de mensuração de créditos de carbono, mas de emissões de carbono aí pela nossa indústria de alumínio, por exemplo, ela não consiga ser traduzida, a indústria nacional não consiga ser tida como indústria limpa, dada a matriz energética que a gente tem no país, a gente vai ter uma sobretaxa nessas exportações muito grande, né? E isso para outros setores também é válido. Então, ao cuidar disso, a gente está cuidando, sim, dos interesses do setor produtivo aí enquanto exportador. Um tema muito importante que eu queria trazer também para vocês, que eu não citei anteriormente, são os conceitos de economia digital e de acesso à tecnologia pelo setor produtivo, né? Eu acho que esses conceitos aqui eram muito distantes aqui da CAMEX, e a minha ideia é trazer o digital e o verde como insumos aqui para as análises que a gente faz, inclusive análises de tarifa externa comum como um todo. Então, se eu tenho uma tarifa externa comum que me permite acesso a tecnologias para que o nosso setor produtivo possa ter acesso a essas tecnologias e possa implantar nos seus processos produtivos, eu também estou impactando positivamente a produtividade, e aí não só o comércio exterior, mas a produtividade diretamente. Então, todos esses temas, eles se conectam e estão sendo olhados aqui por nós. Com certeza. Marcela, dá para ver que, quer dizer, tem muita coisa para ser feita e muito trabalho para ser feito. Mas eu queria te provocar sobre um tema que você já mencionou de forma mais específica, que é a questão do financiamento e exportação. O Banco Orinvest, particularmente, é um banco que atua muito em trade finance. É um banco que financia muito através de instrumentos privados, a CC, a CE, Supply Chain Finance, o exportador brasileiro. Mas existe um movimento no mundo, claro, um aumento de juros, existe um aumento de risco, um aumento de prêmios, e isso tem afetado os exportadores brasileiros. Ao lado isso no momento em que praticamente o sistema de crédito oficial parou nos últimos anos,
e deixou de preencher essa falha de mercado. E aí, especificamente, onde o Brasil é muito competitivo na área industrial, que é na América Latina, nós temos sofrido particularmente para conseguir financiar e ter instrumento de financiamento ao exportador brasileiro. Então, assim, é muito bom saber que o sistema oficial está sendo repensado, que ele pode ser utilizado de novo, porque ele é mais do que necessário nesse momento. Mas, ao lado disso, nós temos situações como o da Argentina, onde há inúmeras dificuldades para o exportador brasileiro hoje, principalmente a questão de seguro de crédito, que ninguém opera, e de crédito. Então, para dar 2 exemplos, a China fez com a Argentina recentemente um programa de swap cambial, que vai permitir uma certa vantagem para os exportadores chineses terem acesso às licenças de importação em detrimento da indústria brasileira. E um instrumento que foi muito efetivo no passado, que era o CCR, deixou de ser utilizado também por uma decisão do Banco Central. Incrivelmente, os 2 mecanismos, swap e CCR, dependeriam de decisões que nós sabemos que não é da CAMEX, é do Banco Central, no momento em que talvez a pauta do Banco Central seja outra. Então, como é que a gente conseguiria mover isso um pouco mais rápido, sabendo e vendo esses impactos sobre a exportação brasileira? Você tem um diagnóstico corretíssimo, né, Barral? É isso mesmo. A nossa ideia, bom, tanto o swap quanto no caso da Argentina, quanto o CCR de uma forma mais ampla, e aí aplicando o CCR para os países todos da ALAD, estão aqui na nossa pauta. Eu entendo o CCR como extremamente importante, só acho que no momento a gente precisa focar nessa reforma estruturante, e depois, novamente, provocar o Banco Central sobre CCR, ou seja, tendo o sistema rodando corretamente, rodando de uma forma segura para os usuários, para os bancos, enfim, a gente consegue voltar um pouco para o Banco Central e dizer, olha, a gente precisa retomar esse debate, é extremamente importante, é um fator de competitividade, principal aqui na América Latina, que a gente perdeu, né? De fato, a gente perdeu e tem perdido exportações aí, porque a gente não consegue operar o seguro de crédito por causa dos riscos, né? O risco Argentina altíssimo, né? A necessidade de contragarantias é uma realidade e a gente não consegue avançar. No entanto, a boa notícia é que ainda semana que vem a gente entregará ao governo argentino uma proposta de linha PROEX para o financiamento, né? Não é um swap, mas é uma linha dedicada e que ela pode ser ampliada uma vez funcione e que a gente consiga ajustar aí todos os mecanismos envolvidos, né? Então, eu acho que essa é uma boa notícia. No momento, né? A gente sabe que há desafios, mas eu acho que é uma boa notícia. E, bom, com a reforma inteira do sistema, eu acho que esses outros pontos que você mencionou vão ser sanados, né? Sim, o sistema parou, né? A gente tinha impressionantemente, se é que existe essa palavra, mas impressionante exigência de que se a gente concedesse aí um seguro de crédito, né, no valor de X, a gente teria que provisionar aqui no Fundo de Garantia de Exportações que lastreia o seguro o mesmo X. Isso não faz sentido em nenhum lugar do mundo, né, Barral? Sabemos. E aí a gente conseguiu reverter já essa situação, já existe uma situação atuarial muito mais favorável, e agora com a reforma eu estou bem otimista que a gente vai conseguir mover aí e ampliar a utilização dos instrumentos de crédito e financiamento à exportação e seguro. E um outro ponto, eu acho que é um alinhamento muito importante entre o seguro e hoje o financiador, né, o maior usuário do seguro, que é o próprio BNDES. Então, a gente tem esse alinhamento e a reforma vai ser tocada por nós e por eles em conjunto. Então, acho que isso dá bastante força. Obrigado. Poxa, Marcela, muito legal, assim, tudo que eu ouvi de você, eu comecei o nosso Radar Comex, né, presa aí no meu pessimismo, mas parece que nesse começo de ano a gente tem muitos motivos para seguir em frente, né?
Vocês estão com muitos projetos bacanas que, né, vão favorecer muito o nosso país e também o Banco Orinvest, né, já que a gente trabalha muito com essa questão de comércio exterior. Claro que a gente ainda tem algumas dificuldades para serem enfrentadas, né, como os juros altos, inflação ainda acima da meta, pensando mais na parte macro, né, o arcabouço fiscal que ainda precisa sair do papel, mas se depender das ótimas estratégias que eu ouvi hoje de você para o nosso comércio exterior, eu acho que de fato a gente pode acreditar que a gente terá um futuro melhor. Eu queria saber se vocês têm algumas considerações finais para fazer, Barral. Bom, eu só, de novo, queria agradecer a Marcela, a gente está no nosso horário. Marcela, eu queria te provocar ainda sobre a questão de reindustrialização. Mas você pode, de certa forma, responder. Ou seja, acho que tem duas grandes missões quando o governo fala de reindustrialização. Uma é aproveitar realmente a economia verde, e acho que a Camex tem um papel fundamental, né, com essa questão de promover a economia verde do país. E a outra, de fato, e eu sei que você é um especialista na área de economia 4.0. De indústria 4.0 e toda a possibilidade de digitalização e de aproveitamento do país. Quando a gente olha tudo isso, é muita coisa que o país tem para fazer. Essa é a vantagem do Brasil, está tudo por ser feito. A outra vantagem é que os problemas nós mesmos criamos. Então, espero que ter gente como você no governo é uma garantia de que a gente possa acelerar e, principalmente, possa haver coordenação. E logo a gente possa ter esse mecanismo que é fascinante, que é o da Camex, para tentar articular esses programas de governo. Obrigado. Obrigada, gente. Bom, como considerações finais, só queria, de novo, agradecer o convite e dizer que eu acho que a gente tem um momento político mesmo muito favorável, né? A gente tem aí, cito aqui alguns exemplos, a gente tem um alinhamento político aí com os países do Mercosul. Quando a gente fala de comércio, a gente tem que falar de Mercosul, porque, enfim, a gente tem um comércio relevante intra-Mercosul, mas porque para pensar em questões mais estruturantes, para além de Mercosul, não tem jeito, a gente tem que olhar para as regras do Mercosul, o Barral sabe muito bem disso. Então, existe um alinhamento político importante, né, entre os países do Mercosul, existe um alinhamento também entre órgãos aqui que compõem a Camex, e essa ideia de colocar todo mundo no mesmo sentido, eu acho que é também extremamente importante. Eu tive, por exemplo, Barral, a grata surpresa de receber da Casa Civil um documento em que a reforma do sistema de crédito está aí no radar da Casa Civil, então, de novo, alinhamento político. Um bom momento do Brasil nos fóruns internacionais, né? A gente está aí reformulando posições, eu acho que isso tem trazido confiança para o país nesse início de governo, e a gente está aqui na Camex extremamente aberto para ouvir propostas e sugestões de melhoria, né? Eu acho que essa é uma Camex aberta, é uma Camex que é voltada para a escuta, voltada para, de fato, ouvir os problemas e tentar resolvê-los e reagir a eles, né? E, além dos problemas, pensar estruturalmente aí no que a gente vai fazer nos próximos passos. Eu acho que é papel da Camex trazer aí aos ministros essa visão de mundo mais estratégica, né? E aí esses elementos, como você mencionou, são extremamente importantes. Então, eu estou bem animada, estou entusiasmada, e tem muita coisa legal para fazer, mas eu acho que a gente tem aí uma pauta bem boa para trabalhar. Com certeza, Marcela, muito obrigada. Bom, pessoal, vamos chegando ao fim da nossa primeira edição do Radar Comex 2023, mais que especial, né? Gostaria de agradecer novamente os sempre claros e pertinentes comentários do Barral, e também meu agradecimento especial ao tempo dispensado para esse bate-papo da Marcela Carvalho. Obrigada, pessoal. Só lembrando que essa conversa ficará gravada no nosso canal do YouTube e a gente volta a se falar novamente ao longo desse ano. Obrigada a todos e até a próxima.